Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Estamos nessa série, algumas quintas-feiras, já estamos indo para a sexta, quinta, semana que vem a última, que nós vamos estar falando desse tema, o poder da oração. Atos capítulo 12 e verso de número 1. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhes ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Pai, nós reverenciamos o Teu nome e nós não cansamos de Te adorar. Nós não cansamos de Te entronizar como soberano, como eterno, como Deus Todo-Poderoso. Tu és o único digno de receber a nossa adoração. Nós lemos a Tua palavra, nós mais do que recebê-la nos nossos ouvidos, nós a acolhemos no nosso coração. E nós cremos que ela é a poderosa semente que na boa terra vai produzir frutos que glorificarão o Teu nome. Nós cremos que essa é uma tarde em que provaremos de maravilhas e milagres a partir de tudo quanto o Senhor do céu libera sobre as nossas vidas na terra nessa tarde. E nós desde já Te devolvemos a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que nessa tarde, pelo poder da oração, portas vão se abrir. Eu creio que nessa tarde, pelo poder da oração, aqueles que estavam dormindo vão ser despertados. Eu creio no poder do nome de Jesus e na oração, que hoje é uma tarde de libertação, que aqueles que estavam cativos, que aqueles que estavam presos vão ser libertos. Eu creio que nessa tarde, enquanto a igreja ora aqui, e a igreja pode dar um glória a Deus, enquanto a igreja ora aqui, no lar pessoas vão ser libertas, no lar pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas em nome de Jesus. Você crê, diz amém, diz um glória a Deus aí. Você pode oferecer um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia, eu creio. O livro dos Apóstolos, no capítulo 12, aqui nesse momento que nós lemos, a igreja está vivendo o seu momento mais escuro, o
seu momento mais difícil. Eu não sei se você prestou atenção no começo do capítulo 12, os relatos que eu fiz. Lucas está nos dizendo que é nesse exato momento que o rei Herodes, ele deu alguns que pertenciam à igreja. É nesse momento que aquele rei, o rei que estava ocupando o trono na terra, vem com uma das maiores investidas contra a igreja de Jesus. E a intenção era maltratá-los. Nós vemos ali que ele mandou matar a espada Tiago. O apóstolo Tiago já havia sido morto, e agora ele mantinha preso Pedro. Olha só, era um dos momentos mais difíceis que a igreja está vivendo. Não sei se você observou, mas Pedro está sendo vigiado como um detento, como um cativo da mais alta periculosidade. Havia 4 escoltas de 4 soldados para vigiá-lo. Faz as contas, 16 soldados para guardar um único homem. 16 soldados para vigiar a Pedro, que está dentro de uma prisão, dentro de uma cela, acorrentado. Olha só, é isso que a igreja está vivendo. Quem sabe aqueles que observavam essa cena do lado de fora diziam: olha, não tem mais jeito, não tem mais saída. Olha lá, o Pedro tem 16 soldados cuidando dele, ele está dentro da cela, ele está acorrentado, acabou, para ele não tem mais liberdade. Quem sabe tem gente olhando do lado de fora a tua vida e dizendo: acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais caminho. Tem gente talvez olhando para o teu casamento, para a tua família, para a tua história e pensando isso: olha, nada mais pode acontecer. Mas eu preciso te lembrar de algo, que se do lado de fora alguém olhava para dentro da prisão e dizia: nada mais pode acontecer, do lado de dentro de casas havia uma igreja orando, e aonde há uma igreja orando, tudo pode acontecer. Quem olhava a vida de Pedro talvez dizia: era o fim. Mas deixa eu lembrar o verso 5 que diz: mas a igreja orava intensamente a Deus em favor dele. Sabe por que você está aqui hoje? Talvez você nunca soube, talvez você nunca vai ter um histórico real, mas eu posso acreditar que se você está hoje andando com Jesus, é porque um dia alguém orou intensamente pela sua vida. Alguém estava clamando, alguém estava intercedendo, alguém estava orando. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a oração é a nossa resposta espiritual ao ataque do inimigo. Quem aqui passa por problemas? O povo da quinta é o povo da paz, ninguém tem problema. Quem aqui passa por lutas? Amém. Eu poderia te perguntar como você enfrenta as lutas, mas eu prefiro dar a resposta. A oração é a nossa arma para as lutas espirituais. A oração é a resposta espiritual ao ataque do inimigo. Aqui o rei Herodes é uma simbologia, uma personificação do mal de Satanás. O que ele está fazendo? Ele está perseguindo a igreja, ele está tentando matar a igreja, ele está tentando parar a igreja. E qual é a resposta da igreja? Enquanto a Herodes vem tentando matar, a igreja ora. Enquanto Herodes vem com a espada, a igreja vai com a oração. Como é que você tem respondido aos ataques do inimigo na sua vida? Herodes tinha soldados, a igreja tinha joelhos dobrados. Herodes tem espada, a igreja tinha oração. Herodes ali tinha planos de morte, planos para matar, para roubar e para destruir. Mas a igreja ainda tem um Deus que ressuscita, ainda tem um Deus que guarda, que protege. Então aqui nós estamos vendo, que quando o inimigo se levanta, olha, aqui Herodes se levanta como um símbolo
como um personagem, né, uma característica do inimigo, tentando deter a igreja, tentando parar a igreja, tentando encarcerar aqueles que manifestam o reino. Mas é nesse momento que nós vemos aqui algo tão importante, porque quando o inimigo se levanta, é sinal que Deus quer levantar intercessores. Quando o inimigo se levanta, da mesma forma que o inimigo se levanta, Deus levanta crentes para interceder nessa batalha. Pedro está preso, Pedro está num lugar cativo, mas a igreja não está parada. A igreja está reunida em oração, não é reunida para falar boato, não é reunida para contar fofoca, não é reunida para contar o mal que aconteceu, é reunida para interceder, é reunida para clamar, é reunida para atrair o mover do céu sobre a terra. Você quer ver a sua família mudar? Você quer ver a sua casa ser transformada? Então começa a se unir em oração. Começa a dobrar o joelho em clamor, em intercessão. Segundo, olha o que acontece: a igreja está orando, a igreja está clamando enquanto Pedro está preso. E a Bíblia diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Você já observou que existem algumas coisas que você conta para uns e eles se admiram demais, e você conta a mesma coisa para outros e eles não se admiram tanto? Sabe por quê? Porque quem está orando já sabe o resultado da oração. Quem está intercedendo, você fala assim: as portas se abriram. Ele fala: eu sei, era só questão de tempo. Tem gente que vai dizer: uau, as portas se abriram. Mas para quem estava orando, ele vai dizer: olha, eu já estava intercedendo, eu já estava clamando. E é pela fé eu já vi essas portas abertas. Pela fé eu já vejo a tua família rendida de verdade aos pés do Senhor, adorando em intensidade você e toda a sua casa. Pela fé nós já provamos da cura. Ontem nós tínhamos um culto aqui, né, dona Sandra? A dona Sandra chegou aqui que não conseguia andar direito, não foi? Estava com a perna doendo desde cima, não sabia se ficava sentada, não sabia se ficava de pé, de sentada doía, de pé era pior. Mas de repente nós estávamos aqui orando, nós estávamos aqui clamando, e o marido dela disse: e aí, Sandra, como é que você está? Ela falou: não sei, só sei que não tem mais dor, só sei que eu fui curada, aleluia. Ela contou para mim no fim do culto, e pergunta para ela se eu espantei. Eu fiquei feliz, mas não espantei, porque há poder na oração. A minha Bíblia diz que há poder na oração do justo. A oração é poderosa e eficaz. Eu creio que quando a igreja ora, coisas acontecem. Eu creio que quando a igreja ora, coisas deixam de acontecer. Então entenda, compreenda isso: a oração é resposta. A oração abre portas que no natural estão fechadas. Hoje tem gente que dá um envelopinho com algumas coisinhas para Deus abrir porta. Não, irmão, o que abre porta não é envelope com dinheiro. O que abre porta é oração. Eu vou fazer um voto para Deus abrir porta. Para pagar, para abrir porta, se paga para chaveiro. Para Deus você ora, você clama, e vai abrir não apenas porta, vai abrir os céus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. A oração tem poder. Então, do lado de fora, a situação parecia o fim, do lado de dentro está só começando. Olha só, a minha Bíblia diz que foi o quê? Na noite anterior ao julgamento. Ou seja, no dia seguinte Pedro vai ser julgado. É mais ou menos hoje como um Superior Tribunal Federal, um STF. O Herodes, não vou citar nome, né? Depois vai para a internet. Ei, Jesus. Mas o Herodes ia ser justo? Será que a liderança do reinado iam ser justo com Pedro? Qual era a chance de Pedro perder a cabeça? De Pedro ser condenado, de Pedro perder a vida? Era muito grande, irmão. Mas Deus sempre chega na frente. Deus sempre chega na hora certa. Porque a minha Bíblia diz que uma noite antes do julgamento, olha o que acontece: repentinamente aparece um anjo
do Senhor. Esse repentinamente é resposta de oração, irmão. Eu não sei se você crê, nós vamos para a 7ª semana que vem. Mas eu tenho fé para declarar que talvez coisas que você está orando há anos, você vai ver acontecer nessa última semana. Eu tenho fé. Talvez você estava orando e até ficou para trás, mas antes de acabar essas 7 semanas, você vai ver em nome de Jesus algo acontecer. Talvez vai ser repentino aqui, mas era algo que você já estava conquistando aqui, ó, na oração, crendo, orando, buscando. Porque quando a igreja ora, Deus age de repente. Olha o que o texto diz: de repente a luz brilha. Irmão, como é triste andar na escuridão. Não sei se você já teve aquela experiência de acordar no meio da madrugada com muita sede, e aí você deseja beber um copo d'água, e você com um pouco de sensatez fala assim: não vou acordar, não vou acender luz nenhuma, que é para não acordar ninguém. Você quer ser bom. E aí você sabe, o caminho do quarto até a cozinha eu faço todo dia, tantas vezes por dia, não tem como errar. Mas parece que naquele dia, a quina daquela mesa, a quina daquele sofá, mira bem no teu dedão. Não é assim? Por que a gente não enxerga o que está diante dos nossos olhos? Porque está escuro. E na escuridão, a gente não vê o que é evidente. Na escuridão a gente não enxerga o que está diante dos olhos. Por isso o texto está dizendo que de repente veio um anjo do céu. De repente a luz brilhou naquele lugar. E eu quero declarar a partir da oração a luz brilhando na tua casa, a luz de Cristo brilhando no teu casamento, a luz de Cristo brilhando na tua família, sobre a vida dos teus filhos, abrindo a tua visão. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, estava aqui diante de mim, eu não vi. É porque no escuro a gente não enxerga, mas quando a luz brilha, tudo fica perceptível, tudo fica alcançável. Eu creio. Mas alguém crê? Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode celebrar ao Senhor por essa verdade? A oração traz luz para a tua vida. Mas não termina aí, porque o de repente de Deus é bom demais. O de repente de Deus vai só aumentando. O anjo vem. Porque o anjo podia vir e dizer: e aí, está tudo bem, legal, foi embora. Não, o anjo vem da parte de Deus para mudar o que está acontecendo. A luz brilha. E quando a luz brilha, o próximo passo, depois da luz brilhar, e tocou no lado de Pedro e o acordou. Vai ter gente que vai acordar por conta da nossa oração. Pastor, mas ele não quer nada com Jesus, ela não quer nada com Jesus. As pessoas que trabalham lá comigo não querem nada com Jesus. Parece que esse povo não quer nada com Jesus. Vou te dar um conselho. Talvez esse seja o momento de você falar menos de Jesus para eles e começar a falar mais deles para Jesus. Você vai começar a orar, vai começar a clamar, vai começar a apresentar, aleluia. E eu creio que de repente eles vão ser tocados. Pedro olha, irmão, olha como é poderoso confiar na oração. Pedro precisou ser acordado. Pedro está dormindo na prisão um dia antes de ser julgado. Tem gente aqui que não consegue dormir nem na cama macia de casa mais. Não consegue ter uma noite de sono tranquilo. Pedro está tendo uma noite, precisou ser acordado. Você está entendendo? Amanhã o Xande vai te julgar. E você consegue dormir. Você consegue descansar, porque alguém até pode ocupar uma cadeira no Superior Tribunal Federal, mas existe alguém ocupando um trono celestial, alguém que está acima de tudo e de todos. Por isso Pedro dorme. Você tem uma cama quentinha, você tem um colchão macio, você tem um travesseiro que talvez seja de pena de ganso, e você ainda tem insônia. Você não consegue dormir, você não consegue descansar de verdade. Mas hoje nós estamos aprendendo: a oração traz descanso, a oração traz refrigério, a oração nos coloca em um lugar de confiar e crer. Então de repente o anjo vem, a luz brilha, Pedro é tocado e vai ser despertado. Eu estou falando para um povo que está sendo despertado pela oração, está sendo despertado. E olha o que o anjo vai dizer: depressa, levanta-te,
Sabe o que ele está dizendo? Já passou o tempo de ficar nessa posição, o ciclo é outro. Já não é mais ficar deitado, agora é de se posicionar de pé. Porque aquilo que Deus vai fazer, você não vai poder viver deitado. Deus está falando para alguém hoje aqui: levanta, toma posição, porque a porta vai se abrir. E quando ela se abrir, você vai ter que estar posicionado, aleluia, para participar daquilo que Deus está fazendo. Alguém já disse que a oportunidade é um cavalo que está, como é que diz, encilhado. Passa uma vez, a gente não pode perder. Então a palavra vem, a luz brilha, o anjo vem, a luz brilha, Pedro é despertado, tem uma palavra. E aí o verso continua dizendo, então. Porque é nessa hora, né, que a gente arruma desculpa. Não sei se você conhece gente assim, que Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está abençoando, o anjo vem, a luz acende, é despertado, coloca de pé. Aí a pessoa fala, não posso porque eu ainda tenho coisas que me prendem. Eu não posso porque eu não consigo, até queria ir, mas não avanço. Eu até queria ir, mas parece que eu estou amarrado. Eu até queria ir, mas parece que eu ainda continuo preso. Conhece gente assim, não fala, não olha para os lados, faz cara de paisagem nessa hora. Mas quando Deus opera, Ele opera de maneira completa. Deus nunca fez e nem nunca vai fazer nada pela metade. Quem faz pela metade é homem. Deus quando faz é completo. Deus quando faz é por inteiro. Deus quando faz é na plenitude. Deus quando faz é no transbordo. O anjo vem, a luz brilha, Pedro é despertado. Levanta, fica de pé, mas estou amarrado. Tá não, porque essas algemas caem hoje, essas correntes caem agora. Você é libertado nessa hora, aleluia. A Bíblia diz, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que lindo, a obra completa. E o anjo lhe disse, verso 8, vista-se, calce as sandálias. E Pedro disse ao anjo, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. Olha que lindo, irmão. A oração traz libertação. A oração quebra algemas. A oração faz a luz brilhar. A oração acorda quem está dormindo. A oração traz posicionamento. Mas o que ele está dizendo, Pedro? Toma sobre você a capa. Sabe do que capa fala? Capa fala de revestimento. Deixa eu dizer para você, não tenha medo daquilo que Deus vai fazer nos próximos dias, porque Ele mesmo cuida de te revestir, Ele mesmo cuida de te proteger. Você não faz de qualquer jeito. Pedro, toma a capa para você desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Então quando a igreja ora, de repente as coisas acontecem. Você pode não ver saída, mas a oração cria saída onde não existe. Irmão, eu falo de coração. Às vezes a gente passa uns problemão. E o que é que você faz no meio dos problemão? Você tenta resolver com as suas mãos. Até rimou, viu? Quando você tem um problemão, você tenta solucionar com a sua própria mão. Mas em vez de tentar solucionar com a sua mão, vai para oração. Já teve dias de alguns problemas chegar na nossa casa e agora o que vai fazer? Eu não sei vocês, eu vou orar. Eu vou entrar dentro do meu quarto e eu vou ficar lá. E você entrar com um baita de um problema, que você não saber nem por onde começar, e você passa tempo com Deus. Você vai por causa do problema, mas quando você entra lá e começa a se relacionar com Ele, você descobre que a presença dEle é muito melhor do que se preocupar com o problema. Chega a um ponto de você estar com Ele que você até esquece do problema. Alguém já viveu isso? Como é lindo. Eita glória, quando a presença é maior, o problema fica no passado. Quando você sai de lá, algumas vezes o problema sumiu. Quando você sai de lá, e já teve vezes, minha esposa está aqui, deu dizer, o que nós vamos fazer agora? Ela falou, você não acredita, aconteceu assim, assim, assim. Eu acredito. Mas tem vezes que você vai orar e o problema não mudou. Mas deixa eu dizer, ainda que o problema não mudou, se você entrou no tempo de oração, acredite, você sai desse lugar diferente. Você sai desse lugar mudado para enfrentar o problema que permanece. Não é sobre o problema desaparecer, quando ele desaparece é bom, mas nem sempre desaparece. Mas se você vai orar, Deus te capacita a solucionar esse problema. Alguém crê nisso? Então a oração vai aonde você não pode ir. Sabe, Deus trabalha nos lugares onde eu e você não conseguimos entrar.
Aonde a igreja estava? Na casa. Irmão, eu tenho fé que se nós como igreja orássemos de fato, as pessoas que estão nos valados, nos becos de araucária seriam alcançados. A gente talvez ficar dizendo, ó, esses jovens aí usando droga, olha, talvez aí a prostituição, olha, talvez a pedofilia. Mas a minha pergunta é, como igreja, quantas vezes você orou estendendo a mão e declarando uma palavra, declarando esses jovens alcançados, convertidos, mudados pelo poder do Espírito? Já pensou, meu irmão, no meio de uma roda de droga, de repente alguém parar e sentir e dizer, epa, esse aqui não é meu lugar mais, eu vou embora daqui. Talvez a terra não entenda, mas o céu faz sentido. Por quê? Porque na oração Deus vai aonde eu e você não podemos ir. Na oração o céu se manifesta aonde, vou perguntar para você e você me ajuda, aonde a igreja orava? Só a irmã que escutou. Aonde a igreja orava? Só os dois agora, vai aumentar até o fim, toda a igreja vai falar. Aonde a igreja orava? Diga, em casa. Só o resto está desligado. Eu vou abrir a tecla. A igreja orava em suas casas. Mas o milagre aconteceu aonde? Na cadeia. A igreja não chegou na cadeia, mas o Deus que a igreja clamava estava lá. O Deus que a igreja estava orando, clamando, pedindo, entrou naquele lugar. Olha só, a igreja não pôde tocar nas algemas de Pedro, mas Deus tocou. Talvez você não possa libertar aquela pessoa, mas você pode orar para o Deus que pode todas as coisas, e Ele liberta. Então eles não puderam abrir, havia um portão de ferro. Irmão, pensa um portão daquela época. Hoje só de pensar de um portão de ferro já é de ferro. Imagina naquela época, o tamanho, a qualidade do ferro, o peso, o trabalho para abrir. Não foi a igreja que abriu o portão, quem abriu o portão foi a oração. A Bíblia diz que quando Pedro vai sair, o portão se abriu. Olha só que lindo, vai se abrir, porque a oração abre aquilo que estava fechado. Na oração você vai ver caminhos sendo abertos, você vai ver portas sendo abertas, você vai ver prisões sendo abertas, porque a oração vai aonde a gente não pode ir. As portas que os homens trancam, a oração, o clamor no nome de Jesus destranca. Talvez você fale, alguém fechou uma porta na minha vida, eu tinha lá um futuro promissor nessa profissão, e alguém fechou a porta. Não, deixa eu dizer para você, irmão, lembra daquele que a porta que ele abre, ninguém fecha, aleluia, ele é aquele que tem poder, então creia nele, se não depende do homem, você depende daquele que é o Todo-Poderoso. Quarto lugar, quando Deus age, o milagre é tão grande que parece um sonho. Quem está ali? Pedro, irmão. Mas o próprio Pedro estava achando que era visão. O próprio Pedro estava achando que é sonho. Irmão, é para arrancar um sorriso. Está vindo um tempo em que você vai andar como quem sonha. Como é bom, irmão, sonho é bom. Pesadelo é ruim, mas sonho é bom. Tem um sonho que é tão bom que a gente não quer nem acordar. Tem um sonho que você, quando você acorda, você fala, ai, por que eu acordei? Estava tão bom lá. Não é assim? Está chegando o tempo de você viver como quem sonha. Vai parecer sonho, mas vai ser realidade, porque a oração transforma uma vida de pesadelo em uma vida de sonho com o Senhor. Os sonhos de Deus na nossa vida. Então, aquele momento era tão perfeito, tão detalhado, tão sobrenatural, que para Pedro mesmo parecia irreal, né? Nem Pedro parece que estava acreditando no que estava acontecendo. Ainda havia ali, e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão.
vai ter resposta da oração, vai ter resposta do clamor na casa, na família, na vida dos filhos, vai ter resposta de oração no ministério, e você vai olhar e vai dizer, não pode ser real, não, isso aqui acho que eu estou sonhando, isso aqui eu acho que eu estou tendo uma visão. Não, irmão, o milagre é tão grande que parece sonho, mas é real, em nome de Jesus. Então a porta de ferro se abriu sozinho, não foi a mão do homem, não tem explicação, não foi esforço, porque assim Deus faz com aqueles por quem a igreja clama. A igreja está clamando por Pedro, e enquanto a igreja clama, Deus responde, a luz brilha, as portas se abrem, ele é despertado, ele é colocado de pé, ele é trazido à realidade, ele é trazido para fora, a libertação. Ele acha que está sonhando, mas vai chegar o tempo de cair a ficha. E aqui eu chego no último ponto. Deus faz de um jeito que não vai ficar dúvida nenhuma que foi ele quem operou. Sabe o que eu acho lindo de viver as coisas com Deus? E eu dizia isso ontem aqui enquanto orava por algumas pessoas. Existe gente que não vive milagre porque é racional demais. A gente quer lógica, e reino de Deus não é sobre lógica. Deus não precisa explicar nada para ninguém, porque milagre não se explica, milagre se vive. Se eu for contar um pouco das nossas vidas para você, tem coisas que você vai dizer assim, mas pastor, como isso aconteceu? Não sei. Só sei que aconteceu. E aí eu volto para a Bíblia. Alguém é curado, e alguém começa a perguntar assim, como é que isso aconteceu com você? O que é que aconteceu? E ele vai dizer, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, eu só sei que agora a minha vida mudou. Porque a gente só pode explicar aquilo que a gente faz, mas o que Deus faz, ninguém explica. É inexplicável, então é para ser vivido, é nesse momento. Então no verso de número 11 que Pedro vai dizer, então Pedro caiu em si e disse, agora sei. Você recebe esse agora sei? Recebe aí, irmão, está chegando o momento de você dizer, agora eu sei, agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu estou vendo o que o Senhor está fazendo. Antes eu tinha um pouquinho de dificuldade, mas agora eu creio. Você vai sair daqui nessa tarde com esse agora eu sei. Agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo. Vou parafrasear, era como se Pedro dissesse, agora eu sei que o Senhor respondeu à oração da igreja. Agora eu sei que o Senhor ouviu o clamor dos seus. Agora eu sei que aquilo que eu estou vivendo é resposta de oração. Quando Deus opera, até aquele que duvida vai ter que reconhecer que Ele é Deus. Vai ter gente do lado aí, gente pertinho de você, que vai ter que se dobrar e dizer, estou vendo. Eu tenho que reconhecer, agora eu sei que esse teu Deus é poderoso, que esse teu... Irmão, esses dias eu escutava um testemunho, eu termino com ele, de um jovem que hoje é pastor lá da nossa igreja, lá da Matriz de Belo Horizonte. E ele falava que o pai dele era muito averso a evangélicos, que não queria conversa. E a mãe dele, mulher de oração. Sabe aquelas mulheres que tem o ramal direto. Ramal, você nem sabe o que é ramal, né? Meu Deus. Você tem linha direta com o céu. E aí ele diz que na época que ele era criança, tinha o GC já, e tinha lá o GC do café amargo, que cada semana era o GC numa casa. Então eles serviam várias xícaras de café, e quem pegava a xícara do café amargo era aonde seria o GC da próxima semana. Só que a mãe dele, sabendo que o pai dele era tão bravo, tão ruim, que não queria papo com crente, ela nem pegava o café, que era para não ter risco de ir na casa dela. Naquele dia o menino chega, e menino tipo Emanuel assim que não para, né? Chega e já vai logo nos cafés, já pega uma xícara, e quando ele dá uma golada no café, ele diz, eita, esse café está amargo. E todos olharam e falaram, semana que vem o GC vai ser na casa da Dona Maria. E a Dona Maria olha com muito amor e carinho para o filho, aquele olharzinho assim de depois a gente conversa. Ela chega em casa e determinada, ela fala para o marido, olha, semana que vem o GC vai ser aqui.
Ele fala: tudo bem, eles podem até entrar, mas na hora que eles entrar, eu saio. No momento que eles entrarem por essa porta eu saio. E ela disse: eles vão entrar, vai ter o GC, e nós vamos receber da palavra de Jesus. Na outra semana, o GC vai acontecer. Quando os crentes começam a chegar, o seu José vai saindo. E todo mundo perguntando: o senhor não vai ficar? Não vou ficar não. E ele sai, e vai para a rua, e sai. De repente o GC está ali, acontecendo, a palavra sendo compartilhada. E quando chega no final, alguém faz um apelo: escuta, tem alguém aí querendo entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém aqui que sente hoje de entregar a sua vida para Jesus? É naquele momento que o seu José irrompe pela porta e diz: eu quero esse Jesus na minha vida. Dona Maria, o filho, sem entender, todo mundo olha meio assustado, mais ou menos como você está olhando para mim. E é naquele momento que o seu José diz: fazem 15 anos que eu tento fazer essa mulher deixar de amar Jesus, mas nesses 15 anos eu só vejo o amor dela por ele aumentar. Então, se esse Jesus é alguém assim tão apaixonante, eu também quero entregar a minha vida a ele. Receba: há poder na entrega, há poder na adoração, há poder na oração. Continua crendo, você vai ver o milagre entrar pela porta da tua casa, você vai ver o milagre acontecer no meio da tua família, em nome de Jesus. Porque quando a igreja ora, o inferno perde as forças, o milagre acontece, anjos são enviados, portas se abrem e o nome de Deus é exaltado. Aleluia. Então deixa eu falar, não pare de orar, continue orando, continue crendo, continue clamando, continue fazendo a sua parte, porque Ele é fiel para fazer a parte dele, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa tarde.